Olá, continuamos vendo sobre o evangelismo, os 5 aspectos principais. Primeiro, saber que o evangelho tem uma fonte, é Deus, é o Criador, Ele é quem fala pela sua palavra, Ele é santo, Ele realmente é bom, amoroso. Já vimos a necessidade do homem, por causa da sua natureza pecaminosa, ele já nasce assim, com o pecado no seu coração, porque é descendente direto de Adão. Vimos que é o Espírito Santo quem convence do pecado, mas não é só essas duas coisas que nós falamos ao evangelizar uma criança, ou seja, um adolescente, um adulto, até um vovozinho. Nós temos que falar também sobre o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. É preciso fazer ensino sobre Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez. Ele é o único que pode salvar. Nós temos que falar sobre a sua pessoa. Ele é o Filho de Deus perfeito. Ele é o Verbo que se fez carne e, ao ser gerado no ventre de Maria, ele foi preservado do pecado de raça que nós todos trazemos. Ele não foi gerado por um homem. E ele fez uma obra perfeita, porque sem nenhuma mácula, ele podia derramar seu sangue puro e imaculado, que nos purifica de todo pecado. E nós temos que enfatizar quem ele é. Jesus é o Filho de Deus, o único Salvador. Nem um outro nome há entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus. E explicar a sua morte, o seu significado. Aliás, em toda a história bíblica, desde Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso lá do Éden, Deus providenciou para eles uma roupa de pele de animais, o que implica que sangue foi derramado para que eles fossem assim cobertos da sua nudez. E você vê logo em seguida Abel oferecendo diante de Deus o sacrifício de um cordeirinho. E à luz das Escrituras você vai sempre ter esta verdade que se ressalta em cada livro da Bíblia, que há um cordeiro que derrama o sangue no lugar do pecador. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então o significado da morte de Jesus, quando Jesus começou o seu ministério, João Batista, que o reconheceu porque sobre ele desceu o Espírito Santo, e ele falou, aquele sobre quem desceu o Espírito Santo, este é o Filho de Deus, este é o Messias, este é o Salvador. João Batista mostrou para os seus discípulos Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fez isso, ele veio para morrer na cruz. E lá na cruz do Calvário, ele foi o sacrifício perfeito e é todo suficiente a sua morte para tirar o pecado. E a prova é que, tendo sido Jesus sepultado, não pôde ficar retido pela morte, ele ressuscitou. É um poder extraordinário de Deus na ressurreição de Cristo. Ele é um Salvador vivo. E porque ele está vivo e exaltado, subiu aos céus, ele sustenta o universo todo pela palavra do seu poder. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele então pode ser o Salvador. É o único em quem devemos crer ou confiar pessoalmente para a salvação. Aliás, ele disse essas palavras, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ensine sobre Jesus o caminho da salvação. E então os ensinos sobre a sua pessoa e a sua obra devem ser completamente ligados quando nós vamos apresentar o Evangelho. Então lembra bem, a fonte é Deus. O problema do homem é o pecado, mas a solução do problema está em Jesus Cristo. Ele realmente se deu por nós na cruz. No próximo podcast vamos ver o 4º tópico sobre o evangelismo. Senhor, esta é a hora. As crianças alcancemos para Jesus. O Evangelho